letras no alfabeto. Então eles... The very sweet people, some of the nicest people I ever met in my life. Eles são pessoas muito dóceis, umas das melhores pessoas que eu já conheci em minha vida. And they were very lovely people. E eram pessoas muito amáveis. So then, while I was up there, this Englishman was going on. Então, enquanto eu estava ali em cima, este homem inglês estava por ali. I told him it was a religious meeting. E eu lhe disse que era uma reunião religiosa. I asked him if he knew the Lord Jesus as his personal Savior. He said, no, he knows about no religion. Eu lhe perguntei se ele conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Ele disse que não. Ele nunca havia aprendido sobre nenhuma religião. So there I had the privilege of seeing the Lord Jesus sober that man and giving salvation to his soul. Kneeling down out there in that mud and bunkhouse in the yard where the big towers. Então ali eu tive o privilégio de ver o Senhor Jesus deixar aquele homem sóbrio e dar salvação para a sua alma, se ajoelhando ali naquela lama e sujeira ali fora, naquela área onde havia esta grande torre. É como a torre de observação, uma velha antiga torre de sentinela. We were up there praising God from on high. E nós estávamos ali em cima, no alto, louvando a Deus. They tell me how the Russians were coming in during the time of the war and dropped the bombs on the city and come over that tower. E eles haviam me contado como os russos chegaram no período da guerra e lançaram bombas sobre a cidade e passaram por aquela torre. Then we could look over across the Iron Curtain into Russia, about 2 miles away. E então podíamos olhar através da cortina de ferro para a Rússia, cerca de 2 milhas de distância. Coming down, when we gathered together to have prayer after they'd seen this English. Descendo nós nos reunimos para orar depois que eles viram este homem inglês. Not went down and just walking around the bottom of the tower, and Brother Jack Moore was there seeing this Englishman had just come to Christ. Eu havia descido e estava simplesmente andando ao redor da base da torre, e o irmão Jack Moore estava comigo, e este inglês que havia acabado de vir a Cristo. They all came down and something come over me real strange. Eles haviam descido, e algo muito estranho veio sobre mim. When they took a picture of it, I had it at home. Quando eles tiraram uma foto disto, eu a tenho lá em casa. I said, remember, something's fixing to happen. I just feel it. Eu disse, recordem, algo está se preparando para acontecer. Eu sinto isso. Something's going to take place. Algo vai acontecer. I don't know what. Eu não sei o que é. So they began to ask, what will it be? I said, I don't know. Então, eles começaram a perguntar, o que será? Eu disse, eu não sei. But just something fixing to take place. É simplesmente algo se preparando para acontecer. About a mile down the hill, we seen where there'd been about a 5 or 6 year old American-made Ford. Descendo a colina, cerca de 1 milha abaixo, nós vimos que havia um velho Ford americano com cerca de 5 ou 6 anos de uso. Some of the people was up on the hill at the tower and went down, and some little school children were coming from the school. Algumas das pessoas que haviam subido a colina para ir até a torre haviam descido e alguns garotinhos estudantes estavam vindo da escola. And their parents, Eles, os seus pais, they lived in the city, something like Germany. eles moram na cidade, algo parecido com a Alemanha. They live in the city and they farm out in the country and they come back into the city. Eles moravam na cidade e eles trabalhavam fora, no campo, e voltavam para a cidade. 2 little boys, one about 9 years old and one about
say about 6 years old. Dois garotinhos, um com cerca de 9 anos e o outro com cerca de, eu diria, cerca de 6 anos de idade. They was crossing the road and this car coming fast, and no cars, they hardly there, they wasn't expecting a car. Eles estavam atravessando a estrada e este carro veio rápido e dificilmente há carros por ali. Eles não esperavam por um carro. And the little fellows holding one another's hands and they see the car whirl into sight. Os pequeninos de mãos dadas. E eles avistaram um carro vindo rapidamente. And one started one way and one the other. E um correu para um lado e o outro para o outro lado. And was holding each other's hands. E eles estavam segurando a mão um do outro. Finally, they set loose of each other's hands, and the man driver got excited. Conclusão, eles soltaram as mãos um do outro e o motorista ficou nervoso. And didn't know which way to go because the children jerking both ways, lost control of the car. E não sabia que lado ir, porque as crianças se lançaram para os dois lados, perdeu o controle do carro. And one of the fingers on the left side hit one little boy right in between the eyes like that, and threw him over and smashed him into a tree and concussion the brain and broke his bones up. E um dos paralamas do lado esquerdo atingiu um dos garotinhos bem entre os seus olhos assim, e o arremessou e o esmagou em uma árvore. E abalou o cérebro, e os seus ossos se partiram. And the other run right straight over the top of him like that. E o outro, ele passou por cima dele assim. Went over and threw him where the back wheel hit him, all the way across the road into the grass plat. Passou por cima e o arremessou onde a roda traseira o atingiu e jogou do outro lado da estrada, na grama. The car went over the hill and smashed into a bunch of rocks and turned over. O carro foi em direção à colina e bateu num monte de pedras e tombou. We arrived at the scene. There had been someone else carried. Nós chegamos na cena, havia mais alguém That had got there before us and taken the little boy that was breathing, taken him to their hospital. que havia chegado ali antes de nós e havia levado o garotinho que estava respirando, levado para o hospital. And the chief man of the city, which is equivalent to a mayor of the city, he was there. The doctor had gotten there, and E o homem comandante da cidade, o qual é equivalente ao prefeito da cidade, ele estava ali, um médico havia chegado ali, but the law in Finland that they couldn't move this child now until the parents took him. mas a lei na Finlândia é que eles não podiam remover aquela criança dali agora até que seus pais chegassem. So they've gone on horseback or carried to the field to find the child's parents to bring them in. Então eles tinham ido a cavalo ou de carroça até o campo para encontrar os pais do garoto para trazê-los. Stop. E bem, nós paramos. Brother Gordon Lindsay, Brother Hall's brother-in-law was along, Brother Ern Baxter, and Brother Jack Moore, and several of the brothers. O irmão Gordon Lindsay, o cunhado do irmão Hall, também estava. E o irmão Baxter e o irmão Jack Murray e vários outros irmãos. And we stopped. E nós paramos. And Mrs. Isaacson, she may be right in this meeting tonight. She lives out here somewhere. E a senhora Isaacson, talvez ela esteja aqui nesta reunião, nesta noite. Ela mora em algum lugar por aqui. Are you here, Sister Isaacson? Você está aqui, irmã Isaacson? She was my Finnish interpreter. Ela era a minha intérprete para o finlandês. Amém. Um bom dia no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para os irmãos que estão através da internet. Que Deus abençoe cada um. É bom estar mais uma vez na presença de Deus.
Vamos para o primeiro hino desta manhã, número 234. 234. Vamos lá. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida pra com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Amém. Graças a Deus. Vamos para a leitura da Bíblia. O irmão Vanderlei. Leitura dos Salmos. Que Deus continue abençoando a cada um. Salmos 29. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano de Sião, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu tempo cada um diz, glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Bom Pai Celestial, nosso querido e amado Deus, neste momento, Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor Deus, pelas vidas, Senhor Deus, o qual Tu tem nos dado, ó Deus, e poder, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aqui, ó Deus, para ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra, o qual é tudo para nós. Senhor Jesus, nos dá, Senhor Deus, o que nós necessitamos, Senhor Deus, para poder, ó Deus, servir a Ti todos os momentos de nossa vida. Ó Deus, neste momento, Senhor Deus, nós lembramos, Senhor Deus,
de cada enfermo, Senhor Deus, qual o pedido de oração. Ó Deus, nós pedimos, Senhor Deus, por cada um, porque nós sabemos, Senhor Deus, que um dia, Senhor Deus, Tu subiu na cruz do Calvário, Senhor Deus, e fez a sua parte. Ó Deus, e sabemos, Senhor Deus, que o inimigo, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, tentado, Senhor Deus, atrapalhar cada um de nossos queridos irmãos. Ó Deus, cada um sobre a face da terra, nós sabemos, Senhor Deus, que ele veio, Senhor Deus, para fazer essas coisas. Ó Deus, mas Tu, Senhor Deus, já fez a sua parte. Ó Deus, e nós estamos aqui, Senhor Deus, ó Deus, para crer de todo o nosso coração, Senhor Deus. Ó Deus, que Tu, Senhor Deus, morreu, ó Deus, é para que nós, Senhor Deus, fosse salvos, Senhor, de toda a enfermidade. Ó Deus, basta, Senhor Deus, cada um crer, ó Deus, receber, Senhor Deus, a sua cura. Ó Deus, porque aqui, Senhor Deus, é o lugar onde nós deixamos, Senhor Deus, todas as enfermidades, todos os nossos afazeres, ó Deus, e sairmos, Senhor Deus, daqui livres, Senhor Deus, de todas, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, o qual o inimigo, Senhor Deus, tem trazido sobre cada um. Meu Deus, neste momento, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, que Tu fales, Senhor Deus, sobre o nosso pastor, porque, Senhor Deus, o que ele tem, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, ó Deus, é alegria, Senhor Deus, para nós. E nós pedimos, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, e damos por iniciado o nosso culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos ainda prosseguindo com o próximo hino 214. 214. Logo em seguida teremos mais um especial. 214. Estou marchando. Não maior. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre desse mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vier na glória, aleluia, aleluia. Dou adeus a este mundo e vou embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre desse mundo, na presença do meu querido Senhor. O ditoso dia está quase chegando. Aleluia, aleluia. Quando todos os remidos subiremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre desse mundo, na presença do meu querido Senhor. O milênio passará num só momento. Aleluia, aleluia. Esse mundo vai ficar em sofrimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre desse mundo, na presença do meu querido Senhor.
Graças a Deus. Irmão Dolino, pode se aproximar? Vamos para mais um hino. Abraão já bem velhinho recebeu uma bênção, porque Deus lhe prometeu dar um filho à nação. Seu filho vai ser o primeiro pra negar seu coração. Mas um dia, meus amados, pra provar sua amizade, mandou essa aprovação. Naquele altar preparado, a Isaac deitou para lhe ser imolado. Abraão lhe amargou, ia dar a sua vida em oferta ao Senhor. Nesta hora de agonia, Abraão teve alegria, deu uma voz e assim falou: não estenda sua mão sobre o moço pra matar. Eis ali o teu cordeiro pra você me ofertar. E cumpriu a profecia, mas Deus sempre proverá. Para Isaac o cordeiro, o primeiro derradeiro, faz sua vida salvar. Veja que fim glorioso teve Isaac e Abraão. Pra você que está ouvindo, guarde esta pregação. Cristo é o Cordeiro de Deus, diz a Bíblia em São João. O mundo está condenado, de pés e mãos amarrados, só Jesus é salvação. O mundo está condenado, de pés e mãos amarradas, só Jesus é a salvação. Amém. Graças a Deus. Vamos para a pregação nesse momento. Logo o término desse culto, a irmã Lediane se aproxime para cantarmos o hino daí, no finalzinho. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber o nosso pastor.
Esperamos que mais uma vez o Espírito de Deus continue nos abençoando, nos ajudando nesta manhã. Tivemos um bom tempo de manhã e graças a Deus, as partes da manhã, Deus sempre tem nos coroado com uma boa palavra e sempre nos dado uma inspiração para aquilo. E desde já, agradecer aqueles que cooperaram e que têm nos assistido também. Esperamos que isso tenha trazido benefício para os irmãos. Amém. Nós vamos ter uma palavra de oração e já em seguida entraremos a parte da mensagem de Deus. Senhor Deus, nosso bendito Pai, Aleluia. nós estamos diante do Senhor. Graças a Deus. Esperamos que mais uma vez o Espírito do Senhor nos abençoe. Amém. E nos ajude. Amém. Assim seja. Nos inspire. Aleluia. Dentro de Tua palavra. Que assim seja. Faça com que ela se torne viva, Amém. real para nós. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 2, verso 11. Parte do verso 10 também. Apocalipse 2, parte do verso 10 e o versículo 11. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O Senhor abençoe sua palavra, sua leitura. Em nome de Jesus. Podeis sentar? Nós temos vindo aí, através de uma série de mensagem pelo YouTube. Eu, particularmente, estou entendendo que está sendo proveitoso devido ao crescimento que tem havido e também ao número de visualização que cada dia parece ter aumentado. Então, estou entendendo que está sendo proveitoso. Na verdade, nós não temos dado nenhum espetáculo aqui, assim, nenhuma enfeitada. Primeiro que não temos com que enfeitar. Segundo, a única coisa que temos aqui é a mensagem. E é o nosso ponto de apoio. Amém. E Deus se encarrega das demais coisas. Se não desse nada mais além da leitura, ficamos só com a leitura. Se Deus abrir um espaço com comentário, então comentamos. Mas devemos entender que estamos nas mãos de Deus. Amém. E nesta manhã, enquanto meditávamos, parece que clareou alguma coisa, enquanto nós estávamos lendo a mensagem da parte da manhã. Diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Segundo verso: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O profeta diz assim: ora, uma vez mais, no parágrafo 75, mensagem era de Esmirna, ora, uma vez mais o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para confortar-nos, assim como ela tem confortado a todos os nossos irmãos de todas as eras. Ele diz-nos que a segunda morte não causará nenhum dano. Preste atenção na leitura, que ele está falando a segunda morte. Falou nada da primeira. E é aí que nós temos que parar diante da Escritura e considerar as coisas. Porque há pessoas que criam-se uma ideia, uma ilusão, que a primeira morte não vai lhe causar dano no estado físico. Agora você sabe, irmão, que essa primeira morte, se Jesus não vier, ela vai ter que causar dano nesse estado físico. Ela faz estrago. E ela, no estado físico, ela vai dilacerando até que se deixa de existir aqui. Mas a promessa que está aqui, ela não fala nada em relação à primeira morte. Fala, a segunda morte não lhe causará dano. E o interessante é que, às vezes, essa segunda morte, ela é terrível, ela é um extermínio. Aí, realmente, cai-se daquele lado da aniquilação. Quer dizer, ela é consumida junto com o inferno. O inferno, quando ele deixa de existir, é a segunda morte também. E a primeira morte também. Então, vamos seguir em frente. Que ele diz-nos que a segunda morte não nos causará nenhum dano. E nós estamos com muito medo da primeira. Mas a verdade é que essa primeira morte no estado físico, ela é meio que generalizada. Vamos olhar dentro das Escrituras quantos milagres foram feitos, inclusive pelo próprio Jesus, pessoalmente. No caso, temos aí a passagem de Lázaro, que se livrou temporariamente da primeira morte. Temporariamente. Mas ele veio a falecer mais tarde. Então, é um fato. Quando Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele está se referindo, certamente, veja bem, a esse estado físico, que o cristão, ainda que ele parta por um tempo, ele volta. Porque a segunda morte não consegue aniquilá-lo. Está livre. E isso traz ele de volta à vida. Ainda que esteja morto, viverá. Amém. E por fim, ele próprio disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Amém.
Ora, se ele é a ressurreição e ele está em você, então o poder de ressurreição está dentro de você. Então veja bem, todos nós sabemos que a segunda morte é o quê? A segunda morte é o lago de fogo. É o extermínio. Agora, nós enfatizamos isso aqui de manhã, às 6h30, onde Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O cristão não é coroado com a morte, ele é coroado com a vida. É engraçado isso, né? Você pode rir, mas é interessante isso aqui. Ser fiel até a morte, morte no estado natural, mas o que coroa ele é a vida eterna. É por isso que o cristão tem que ter revelação, porque senão ele vive embaraçado. Eu sou crente, vivo só. Não, a primeira morte ela causa dano mesmo aqui no estado físico. A promessa de Deus é que a segunda morte não te causa dano, que é o lago de fogo. Ele diz, ó, Apocalipse 20, verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quer dizer, a primeira morte, entende? A primeira morte foi lançada no lago de fogo. E esta é a segunda morte. É a que extermina a primeira. Aí está o grande problema. Só que para o cristão, Jesus disse que a segunda morte não lhe causará dano. Amém. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Era de Esmirna 76. No lago de fogo. E esta é a segunda morte. Naturalmente significa que todos que estavam nele, no inferno. E aqui vem mais uma observação. Foram lançados no lago de fogo. Pois bem, eu quero expor algo para você aqui. A primeira coisa, não tem essa de você ir para o inferno e ficar purgando lá e depois você sair. Não, é o contrário. Do inferno você vai para o lago de fogo. A coisa só piora. Essa mentira que o diabo pregou para o mundo, não, você vai para o purgatório, quer dizer, vai passar um tempo sofrendo, mas depois você sai. Se você for para o inferno, você não sai mais não. E aí é que está a coisa. Dali é para o lago de fogo. Naturalmente, é claro que tem muitas observações sobre, às vezes a pessoa vive aqui, mas ele vive naquela atmosfera do inferno, da quinta dimensão, aqui, estando vivo. Só que aqui tem uma condição, ele ainda pode sair. Está entendendo? Agora, depois que partir e for para... não sai mais, selou o negócio. Aqui pode ser que ele vive num clima de... talvez, não sei se seria a palavra ideal, mas numa atmosfera de quinta dimensão, de perdido. É terrível. Num estado de espírito de quinta dimensão. O que foi que o irmão Branham viu lá? Aí, quando ele teve aquela visão daquelas mulheres com suas sobrancelhas tiradas, pintadas,
E era uma atmosfera da quinta dimensão. Então, às vezes você pode viver aqui. Só que você ainda tem condição de sair. De tomar uma decisão ao contrário. Mas não é que você está purgando, é que você está aceitando isso. Então, é interessante isso aqui, né? Porque vai abrindo assim tanta coisa dentro da mensagem. Fala, mas eu já li a mensagem. Né? Agora, depois que parte daqui, não, aí não adianta você pagar para rezar um terço, ou rezar uma missa de sétimo dia, para tentar aliviar. Não vai aliviar nada, já foi. Tem mais jeito de voltar, não. Ah, mas foi tão bonito, enfeitou, todo mundo chorando, e flor daqui, mas se despertou lá no inferno. Quem está lá não está achando bonito, não. Entende? Não adianta o inimigo colocar umas flores aqui, né, achar que vai aliviar aquilo, porque não vai. E às vezes, a atmosfera que você vive aqui vai mostrar para onde você está indo. Que Deus tenha misericórdia, né, de nós. Então veja bem, naturalmente significa que todos que estavam nele foram lançados no lago de fogo. Pois bem, eu quero expor algo para você aqui. Isto, sem dúvida, levará as pessoas a comentarem sobre minha estranha doutrina, sobre o inferno eterno. Porém, eu sustento aqui na autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e fique queimando ali eternamente. Em primeiro lugar, inferno ou lago de fogo, ou o que quer que você chame isto, não é eterno. Como pode ser se teve um começo? Mateus 25, verso 41, diz que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então ele não é o princípio, ele não é sem princípio. Se teve um princípio, então não pode ser eterno. Naturalmente, talvez você tropece quanto à ideia da palavra eterno. Mas esta palavra significa das eras às eras. Um período de tempo. E tem um significado diferente atribuído a ela. Em 1 Samuel 3, versos 13 e 14. Deus disse a Samuel que ele ia julgar a casa de Eli para sempre. E que não mais ofereceria sacrifícios perpétuos como seu sacerdote, em 2 Reis 2:27. Salomão expulsou os últimos descendentes de Eli do sacerdócio. Isto foi passado cerca de 4 gerações ou mais. Ora, você pode ver que perene não se compara com o que é eterno, ou aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui neste caso, a palavra perene significa até um ponto de extermínio. Foi o que aconteceu com a casa de Eli. Até que Salomão veio e exterminou a todos o sacerdócio. O sacerdote, né? Isto foi o que aconteceu. Eles se desvaneceram. Veja a palavra destruição. Em 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais, por castigo, padecerão eterna destruição. No grego, destruição, positivamente, significa aniquilação, extermínio. E a palavra destruição não significa destruindo,
Ora, destruindo significa algo que continua sempre em decadência. Desta maneira, o que é que a aniquilação eterna pode significar? Não significa continuar aniquilando ou que faria a palavra destruindo. Ao invés de destruição, significa destruir até o ponto final, até o extermínio, consumá-la. Você talvez queira saber agora quando você pode usar a palavra eterna e não usá-la da maneira como temos sido ensinados. Isto é fácil. Quando se aplica a Deus, significa sem princípio ou fim. E durando sempre e não cessando nunca. Quando você fala de vida eterna, você tem em mente o que é a vida de Deus. Por isso que Deus diz, ser fiel até a morte desta primeira vida aqui, passageira. Te coroarei com a coroa da vida, quer dizer, vou te coroar com a vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, coroa. Está entendendo? Coroa. Essa, a segunda morte, não pode tocar. Está entendendo? É por isso que você envelhece, que eu envelheço. Mas está aqui o nosso ponto de segurança. Amém. Glória a Deus. Vê, e esta vida está em seu Filho. Amém. Está em Jesus Cristo. Amém. Quem tem o Filho tem a vida. Amém. Deus tem nos coroado com isso. Glória a Deus. Pois bem, somente os filhos de Deus têm a vida eterna. Lembra daquilo. Tem a vida eterna, a espécie de vida que nunca teve princípio, mas sempre foi. Agora você lembra, ser fiel até a morte. Como é que eu vou ser fiel até a morte? E ao invés da morte me coroar, quem me coroa é a vida eterna. Entende? Interessante isso, né? Ser fiel a quem? A palavra, a Cristo. Tua carreira termina aqui. Por isso que Paulo diz, terminei minha carreira, combati o bom combate, terminei a carreira, resta o quê? Resta uma coroa. Olha, você está vendo? É o que o cristão tem. Resta a coroa da vida. Ele podia dizer, resta-me ser coroado com a morte. É isso? Se for olhar no sentido literal, vai ser isso. Mas não, é o contrário. A coroa da vida que Deus tem preparado para todos aqueles que são fiéis. Olha, irmão, se você não crê nessas coisas, está perdendo tempo. Verdade. Porque tudo aqui passa. Você tem bens materiais, vai passar, vai ficar aí. Vai. Você tem dinheiro, vai ficar aí também. Nós deveríamos estar brigando por esta coroa eterna aqui, que não passa. Não é isso? Mas nós fazemos o contrário. Você vê como nós somos tão, assim, a nossa mente é tão curta, que nós somos humanos, nós não conseguimos ver lá na frente. Mas na verdade nós tínhamos que estar de armas na mão, todas as armas na mão, por esta coroa da vida. Graças a Deus. Aleluia.
que não passa, quer dizer que a morte não pode, a segunda morte não pode atingir. Foi Pedro que disse, né, dizendo que os céus e a terra que agora existem estão reservados como tesouro para o fogo. Às vezes ela fica brigando por tesouro, coisa que é tesouro para o fogo. Que a Bíblia está dizendo que vai ser queimado, destruído, e nós estamos se matando por causa daquilo. Nós deveríamos estar dispostos a perder a nossa vida aqui para ganhar aquela. Ao inverso. Quantos irmãos aqui já tiveram tantos bens, né? Tranquilos, né? Passou. Passa. Você vai chegando no ponto de falar, se não tiver vida eterna, não tenha nada. Que vai secando, né? Eu já vi pessoas, vocês também já devem ter visto, com 80 anos. E roubando milhões do povo. Para que ele quer isso? Já está com 80 anos. Brigando por causa daquilo. O que vai fazer com isso? Você vai conseguir levar? Você deveria estar brigando por uma coisa que é eterna. Em desespero. Pelas coisas que são eternas. Não pelas coisas que passam aqui. Se te tirarem a capa, dá também a túnica. Se pedir para andar 1 milha, anda com ele 2. Por quê? O nosso prêmio é coroa de vida eterna. Vamos lá? Mas sempre foi isso. Certo? Você tem algo em você, neste instante, que é eterno. O profeta está dizendo agora, você tem algo em você que é eterno. Amém. Sem princípio ou fim. Amém. É o Espírito de Deus. Amém? Amém. Então, o que você tem dentro de você? Pastor, eu tenho certeza, dentro de mim tem algo. O Espírito de Deus mora em mim. Então você não é qualquer pessoa. É uma parte do próprio Deus. É a vida de Deus. Amém. Ora, se um pecador vai para o inferno e vai sofrer, então da mesma maneira como você vai para o céu e gozar do céu, então ele já tem a mesma espécie de vida que você tem. Não, você vai para o inferno, você vai ficar sofrendo. Não, então você está dizendo que ele tem vida eterna, só a diferença está sendo que ele está sofrendo, que você está numa vida de gozo. Mas não, a vida eterna só Deus tem. E quem não tem vida eterna sofre, mas vai ser exterminado também, como o inferno vai ser, como o diabo e seus anjos e seus adeptos, e aí por diante. O único que vai permanecer é essa coroa da vida. Amém. A eterna que você recebe e que você tem isso dentro de você. E que na vinda de Cristo isso é coroado. A segunda morte não tem parte sobre você. Não pode mais te danificar. Você deve lutar por isso. Bem, pode haver então que os que digam que a vida eterna significa o bem-estar dos filhos de Deus. É seu bem-estar e contentamento que se encontram em risco. Vê? Por outro lado, o pecador vai sofrer sua punição de modo que podemos reduzir a segunda morte a uma questão de castigo e lugar. Vida eterna significa o céu e castigo eterno significa o inferno. Você ficaria surpreso que homens que têm sido exaltados como teólogos creiam nisso.
vida eterna é ter alegria, ter gozo, tal, é o que muita gente diz, né? Não, não é isso. Vida eterna é vida que nunca termina. Esse negócio de gozo, alegria, passageiro, isso passa. Ah, não, o inferno, eu estou vivendo no inferno. Pode ser que seja um inferno temporário. O inferno, ele é temporário. Ele é temporário. E tem pessoas que, mesmo antes de morrer, vivem numa atmosfera terrível. Agora, veja bem. Mas você sabe o que isto faz? Torna a vida eterna uma questão de geografia ao invés de uma pessoa. Vida eterna é Deus. O Senhor Jesus Cristo. Como alguém possa crer em tal coisa, que vida eterna seja uma questão de lugar e além de minha compreensão. O pensar em tal coisa deixa-me cambaleante. Não, Senhor. Existe somente uma espécie de vida eterna. É Deus quem a tem. É claro que se você tem vida eterna, você tem gozo, tem alegria, tudo bem. Mas você pode ter vida eterna aqui e no estado físico está sofrendo. E não só está sofrendo. Se Jesus não vem, essa primeira morte vai atingir o seu estado físico. Mas a segunda não. A segunda que está aí dentro, a segunda morte não pode te atingir, te causar dano. Assim, você vê que a palavra eterna ou perene pode ser aplicada de várias maneiras. Mas quando é aplicada a Deus, Ele sendo o que é, ela tem um significado. É a duração de Deus. Você não pode aplicá-la como que se aplica a qualquer outra coisa. Somente Deus é eterno. E porque Ele vive, nós viveremos com Ele. Há muita coisa aqui que nós pomos como eterno e não é. É um bom tempo de alegria, de gozo, de satisfação, de prazer, mas passa. Passa. Tudo passa. A doença passa, a alegria desse mundo aqui, desse lado da terra passa. Porém, Deus não passa. Sua palavra permanece a mesma. Olha, que ninguém diga que eu não creio num lago de fogo e no castigo. Eu creio. Eu não sei quanto tempo ele durará, mas ele eventualmente será removido. Apocalipse 21, verso 8, diz que aqueles pecadores mencionados terão sua parte no lago de fogo. Mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas é tempo no lago de fogo. Veja, inclusive o diabo será aniquilado ali. Veja, aí você a encontra. Assim o ímpio será lançado no inferno, Hades ou sepultura, e o inferno no lago de fogo, separados de Deus. Que coisa terrível será isso! Porém, com os justos não será assim. Eles não terão que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é o que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Porque este vencedor, este crente escapará e entrará no reino da vida eterna, da glória, porque Jesus pagou o preço para resgatar-nos do pecado. Ele encheu o abismo da separação e o que estava longe foi agora aproximado pelo sangue. E eles nunca entrarão na condenação. Eles nunca estarão naquele lago de fogo.
não podem nunca ser perdidos, porque ele não perde nenhum deles. Nenhum dos redimidos estará em qualquer lugar, a não ser onde Jesus está. Amém. Você sabe o que é isto? Eu ilustrarei para você. Eu tenho o menino José. Ele é uma parte minha, não importa o que aconteça. Se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria deserdá-lo. Mas não há nada que eu poderia fazer para negá-lo. Eu não posso, porque ele é uma parte minha. Façamos aqui um teste de sangue. Comparemos seu sangue com o meu. Isto provará que José, meu filho, ele é meu. É o teste de sangue que demonstra se você é de Deus ou não. Não posso me esquecer do tempo que eu costumava conduzir o rebanho de Puro Airfords pelo Colorado. Tínhamos sempre de levar aquele gado para a inspeção do governo se quiséssemos que fosse alimentado nas pastagens apropriadas do governo. Eles, porém, não admitiriam a entrada de nenhum animal que não tivesse a etiqueta sobre o sangue na orelha. A etiqueta significava que era um puro sangue. Os vaqueiros que os guardavam não olhavam nenhuma vez sequer para a marca. A marca quer dizer para o dono, né? Quem era o dono daquilo? Se era da fazenda tal, não olhavam isso. Eles olhavam simplesmente para a etiqueta para ver se o sangue era o sangue certo. Aleluia! Se for o sangue certo, tudo está certo. Você sabe que Deus olhou para baixo e declarou: a alma que pecar, essa morrerá. Será separada de mim. Não pode se aproximar de mim. Sabemos que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ora, Deus fala: a alma que pecar, essa morrerá. E veio o próprio Deus e diz: olha, todos pecaram. Não sobrou ninguém. E agora? Vai morrer todo mundo? Não tem bonzinho nessa história aqui, viu? Isto significa que todos morreram, todos foram separados. E virá um dia quando até mesmo o restinho da vida será apagado. Mas Deus, em amor, tomou a um animal e tomou sua vida em lugar da vida do pecador. O Velho Testamento, o pecador levava um cordeiro e colocava sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava o pescoço. Ele sentia o sangramento e ouvia o balido. Ele sentiu o corpo rígido na morte. Ele viu o fumo do sangue aspergido subindo a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada por causa dele. Porém, a vida daquele cordeiro era a vida de um animal e não podia voltar sobre o pecador, purificando-o. Assim ele permanecia com o mesmo desejo de pecar. Ele saía com o pecado em mente e voltava um ano mais tarde para oferecer um sacrifício pela mesma coisa. Porém, no Novo Testamento não é assim. Nosso cordeiro que morreu é o Filho de Deus, que deu seu sangue como resgate para muitos. Pela fé nós subimos e colocamos nossas mãos sobre este cordeiro. Nós os vemos com as feridas sangrando, as costas dilaceradas, os cruéis espinhos rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e ouvimos-lo clamar: Deus meu, por que me desamparaste? E o que aconteceu? A vida que deixava aquela célula quebrada, que retinha o sangue, voltava sobre o arrependido. A vida que estava nele volta sobre nós. Nós retornamos, não mais como desejo de pecar, e agora possuímos um ódio pelas obras e concupiscência, cobiça da carne. Olha para
para nós. O que é nossa vida? Simplesmente uma pequena célula que veio de nosso pai. A fêmea não tem hemoglobina, ela produz o óvulo, ela é a incubadora, porém o sangue vem do macho. E é por isso que a mulher toma o nome do homem. A criança recebe o nome dele. A mãe é a incubadora da criança, ela dá a luz a ela. Foi isto que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito desceu sobre Maria e sobre Maria ela deu à luz um filho e chamou Jesus. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. Seu sangue era o sangue de Deus. Foi isso exatamente o que aconteceu. O sangue de Deus foi derramado e o Espírito Santo deixou enquanto morria em agonia. Depois a mesma vida, o Espírito voltou para habitar no pecador arrependido e libertou. Amém. Este pecador não volta ano após ano ao sacrifício, após sacrifício, porque não havia necessidade por um sacrifício de uma vez por toda. Ele foi liberto do domínio do pecado e recebeu a vida de Cristo, por onde ele reina em vitória sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. É sobre isso que você reina. Deus o fez. Ele fez tudo isto e ele clamou ao mundo amaldiçoado pelo pecado: eu vos darei um sinal. Uma virgem terá uma criança, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Este será o vosso sinal, será um sinal perene. O que ela gerar será Emanuel, Deus conosco. Deus desceu em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo, e no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo com a finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado para trazer-nos salvação. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, ela era o princípio da criação de Deus, e é isto que é o que Jesus é. E aquele santo foi cheio com o sangue santo, o próprio sangue de Deus. O tabernáculo veio ao nascimento, cresceu e se tornou homem. E ele foi ao Jordão e ali esse sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, Deus veio e habitou nele e encheu com o Espírito sem medida. E quando ele morreu, ele derramou seu sangue, a perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitaria Cristo como seu Salvador. Oh, que maravilha! Jeová nascido chorando sobre um amontoado de lixo, Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Eis aí seu sinal perene para o orgulhoso, inchado, o pseudo-intelectual que tem produzido sua própria teologia, negado a verdade de Deus. Jeová Deus, um bebê chorando numa fétida estrebaria. Então pensamos que temos direito de ser orgulhosos, mantendo a cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Eis aqui seu verdadeiro sinal. Ele é certo. Jeová brincando com um menino, Jeová trabalhando em uma carpintaria, Jeová lavando os pés dos pecadores. E achamos que somos alguma coisa, né? Vamos nos pôr de pé. Aleluia. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. Sabendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Vamos ouvir o hino. Este é o tempo de guerra, tempo de aflição e dor, tempo que aumenta o pecado, esfria o amor. A cada passo que damos, o inimigo nos explora. Este é o tempo de morte ou de vitória. Quem anda na sombra da cruz só pode ser vencedor. Só pode ser vencedor o soldado fiel, fiel a Jesus. Esse é o tempo de aperto, de desespero e aflição. Chegou o tempo da escolha, da vida ou da perdição. Melhor é render-se ao Espírito e morrer para o mundo de horror. Levar a vergonha da cruz, mas estar com Jesus no seu reino de amor. Melhor é servir a Jesus que ser um bom soldado seu, ser um herói sem medalha, mas ser um herdeiro do céu. O cristão se é cristão, por Cristo enfrenta esta guerra contra Satã e seus anjos, astuto inimigo que agem na terra. Esse é o tempo de aperto, de desespero e aflição. Chegou o tempo da escolha, de ficar com Cristo no mundo e seu mal. Graças a Deus. Você certamente será coroado com a vida eterna. Você tem vida eterna e Deus te coroará com isso. A segunda morte não pode causar dano ao eleito de Deus, a noiva de Cristo. A primeira morte, ela é necessária, até mesmo, mas a segunda morte não tem poder sobre o povo santo de Deus. Promessa de Jesus Cristo, da palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Cada cristão, irmãos que já partiram, nenhum deles receberam coroa de morte. Eles recebem a coroa de vida eterna. Amém. Que partiram fiel. Graças. Portanto, a morte não tem poder sobre eles e sobre nenhum cristão. Às vezes nós agimos como se aquilo, quando vê um corpo dentro de um caixão sendo sepultado, como se aquilo fosse uma coroa. Não, aquilo ali já está morto, na verdade. Ele serviu por um tempo aqui.
Agora, a coroa do cristão é a vida eterna, é com isso que ele é coroado. Aquele irmão que já partiu, ele não recebeu coroa de morte, não. Ao contrário, recebe coroa de vida eterna. Que possamos encarar a coisa desta forma, por este lado. A segunda morte não pode lhe causar dano em nenhum dos cristãos de cada era. Nenhum. Portanto, tenhamos isto em nosso coração. Pai bendito, Aleluia. nós estamos encerrando esta parte da manhã, agradecido ao Senhor, pedindo que a tua bênção esteja em cada coração. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Deus vos abençoe. 18h30 vamos estar no Rio Bonito do Iguaçu.